Fala aí, pessoal, tranquilo? Nessa aula a gente vai resolver uma questão envolvendo polinômios e a gente vai novamente mostrar para as pessoas que não estão tão acostumadas, né, a sempre pensar nas duas formas que a gente representa normalmente os polinômios, né? E com isso a gente consegue sempre resolver mais rapidamente, sempre conseguindo pensar nas duas formas e vendo qual que é a melhor delas para resolver a questão. Então vamos lá. A questão é o seguinte, né? Eu até escrevi ela aqui para vocês. A gente quer provar que não existe nenhum polinômio com coeficientes inteiros, tal que o P de 7, né, é 5 e o P de 15 é 9. Não existe nenhum polinômio com coeficientes inteiros que satisfaça essas duas equações aqui. Então, sempre, em geral, a gente pensa nas duas formas dos polinômios, né? Tanto na forma fatorada dele quanto naquela forma mais usual, né? Nesse caso aqui, a gente vai ver que a forma mais simples de resolver o problema é usando a forma usual. Então, sempre quando você estiver tratando com polinômios, já pensa logo de cara nessas duas formas. Obviamente que vai ter vezes que você nem vai usar isso, mas é sempre interessante você estar com elas duas na cabeça ali, que é simples, né, de lembrar. Então, a gente pode ter tanto o P de x igual a 1a vezes x menos x1 até x menos xn, como a gente pode ter também P de x igual a 1 a n vezes x a n mais a n menos 1 x elevado a n menos 1 até o nosso a zero. Essas duas formas aqui podem representar um polinômio, né? Nesse caso aqui a gente vai usar essa forma. Caso vocês queiram aprender a mexer um pouco mais com essa forma aqui, eu recomendo vocês assistirem um vídeo anterior que a gente fez, que a gente utiliza essa forma para resolver uma questão que, se a gente tentasse usar esse método aqui, seria mais complicado. Então, vamos usar essa forma. Então, vamos supor que a gente tem um polinômio aqui de grau n, né? Um n genérico, e vamos ver o que acontece se a gente tem essas duas condições aqui. Lembrando que a n menos 1 até a zero são inteiros. Então, P de 7 vai ser 5, ou seja, P de 7, que é igual a n vezes 7 elevado a n, mais a n menos 1 vezes 7 elevado a n menos 1, mais até a zero. Isso aqui é igual a 5. Da mesma forma, o P de 15 vai ser a n vezes 15 elevado a n, mais a n menos 1 vezes 15 elevado a n menos 1, mais a zero, isso aqui igual a 9, né? E agora a gente vai subtrair essas duas linhas aqui. É muito comum a gente fazer essa subtração em vários tipos de problema que envolvam inteiros e polinômios, porque a gente consegue utilizar aquela famosa fatoração, né? Então, subtraindo aqui, né, vai ficar P de 15 menos P de 7, 9 menos 5, 4. Então, 4 é igual a... Agora a gente vai fazer termo a termo aqui. A n, que multiplica 15 elevado a n menos 7 elevado a n, mais a n menos 1 vezes 15 elevado a n menos 1 menos 7 elevado a n menos 1, mais, aí antes do a zero, a1, que multiplica 15 menos 7, e o a zero vai cortar, né? Esses dois a zeros vão cortar aqui. Então a gente tem agora essa equação aqui. Se vocês olharem para esse lado direito aqui, cada termo, cada coeficiente, né, pensando agora nessas subtrações como coeficientes, né, em termos de AN, cada um desses eles são múltiplos de 8. Por quê? Porque a gente tem aquela famosa fatoração, né, que a elevado a n menos b elevado a n é a menos b, que multiplica a elevado a n menos 1 mais a elevado a n menos 2b até a b a n menos 1 menos 2 mais b elevado a n menos 1. A gente tem essa fatoração aqui. Então, em todos esses parênteses aqui, a gente consegue fazer essa fatoração e a gente consegue 15 menos 7, 8, né? Ou seja, o 8, ele divide todos esses termos aqui. Como a gente tem coeficientes inteiros, então a gente reduziu o nosso problema à equação de inteiros, e na qual, do lado direito, o 8 divide, né? Só que, se a gente tem essa equação de inteiros, então o 8 deve dividir o lado esquerdo, né? Só que isso é um absurdo, porque o 8 não divide 4. Ou seja, a nossa suposição de que existe um polinômio com coeficientes inteiros que satisfaça essas duas equações é falsa. Ou seja, não existe nenhum polinômio que satisfaça essas propriedades. Então é basicamente isso a aula. Espero que vocês tenham gostado. Entrem lá no nosso site cosseno.com, a plataforma oficial do vestibulando de alto nível. Se inscrevam lá, no maior banco de questões do Brasil.
E compartilhem com os amigos os vídeos, curtam aí, mandem lá nos comentários se vocês querem algum vídeo novo e tal. E é isso, espero que vocês tenham gostado aí. Valeu!